Som, obrigado. Irmãos e irmãs, eu quero convidar você a estudar comigo nessa manhã, rapidamente, o texto de Atos 2. Eu quero ler também Gênesis. E eu quero, nessa manhã, abordar com você o livro de Atos na seguinte perspectiva: Babel e Pentecostes. Babel e Pentecostes. O desejo humano pecaminoso e a autoridade poderosa de Deus. Babel e Pentecostes. O desejo humano pecaminoso e a autoridade poderosa de Deus. Então eu quero ler primeiramente Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, os versículos de 1 a 9. E depois então leremos Atos 2, de 1 a 13. A leitura é longa, mas a minha palavra vai ser bem breve. Gênesis 11, de 1 a 9. Vamos abrir lá e você pode acompanhar o texto que está projetado. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos ler agora Atos 2, de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus.
todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Você está no projeto de Deus, submisso a Deus? Ou você está no projeto de Deus, tentando fazer sua própria vontade? Você está no projeto de Deus, submisso, compreendendo que você vive debaixo da autoridade de Deus? Ou você está no projeto de Deus, tentando fazer a tua própria vontade? Essa expressão de Gênesis, tornar célebre o nosso nome, é um intento humano, totalmente humano e justo. Eu acho que ninguém, obviamente, gostaria de passar pela história humana sem dar a sua contribuição, sem deixar um legado, sem construir algo, sem falar como Moisés no Salmo 90, Senhor, faça-me ver que valeu a pena viver. Ter essa alegria, essa satisfação de que você viveu vida boa, que sua vida foi relevante, que sua vida fez sentido, você abençoou muita gente através da sua vida. Tornar célebre o nosso nome, esse era o intento daquela geração, esse era o intento daquela cultura. Vamos construir uma cidade com uma torre bem alta, para ficarmos por aqui mesmo, não vamos dispersar não, vamos continuar crescendo como uma mutirão de gente que vai crescendo e multiplicando. Este era o intento e o projeto com a Torre de Babel. Construir uma torre para chegar bem próximo do céu, talvez alcançar o céu. E eles queriam tornar célebre o nome daqueles que tinham este intento. Celebridades. Nós vivemos num mundo de celebridades, não é? A mídia, volta e meia, levanta os seus ícones da cultura. E a gente fica estarrecido com algumas celebridades, né? São conhecidas de modos tão horrorosos, tão absurdos, pelos seus dotes corporais, pelo seu linguajar, pela sua força muscular. Ou seja, a cultura elege tanta gente e torna essas pessoas ícones. E na mesma velocidade que elas sobem, elas caem, porque elas não se sustentam onde querem chegar e onde querem colocá-las, porque são apenas intentos humanos. Mas nós temos celebridades que marcaram e fizeram história ao lado de Deus. Abraão foi uma grande celebridade do seu tempo. Abraão entrou na história da salvação porque Deus tornou seu nome célebre. Moisés nasceu quando não devia ter nascido. Deus encaminhou a história desse homem, ele morreu velho, deixando uma marca indelével na história do povo de Deus. O rei Davi, os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, os grandes pregadores, gente anônima, gente crente, gente abençoada. A igreja, diz um teólogo, que ela pisa em terra onde os mártires derramaram seu sangue. Porque homens e mulheres que se tornaram célebres porque Deus os elevou das suas humildades. O problema não era propriamente tornar o nome famoso ou construir cidade. Na verdade, cidade, ajuntamento no Antigo Testamento, era uma ofensa a Deus. Mas o que está por trás disso, que é ainda muito mais danoso, muito mais do que a empáfia, a arrogância, o desejo de ser o tal, de dar o seu nome para as coisas, de ter o teu nome em ruas, em praças e avenidas, isso é um intento humano, isto todos almejam, porque está num coração humano, mas isso é pior o que eles estavam tentando, porque, na verdade, construir torres era uma prática cultural, porque eles entendiam que eles deveriam construir templos para os deuses, e esses templos para os deuses deveriam ser erigidos de forma que os deuses se agradassem, e nessa descida dos deuses, eles então ofereciam
aquilo que os deuses tinham necessidade. E por conta das necessidades dos deuses eram atendidas por essas pessoas, então esse Deus tornava o nome dessas pessoas célebres, por conta desta simbiose, por essa relação simbiótica dos deuses carecendo de atenção, de mimos, e então ele abençoava o povo por conta daquilo que o povo dava a eles. Ocorre que Deus, olhando esse intento humano, esse desejo de querer colocar Deus dentro de uma clausura, de querer torcer o braço de Deus, Deus que não tem necessidade de nada e de ninguém, Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele é eterno, cheio de poder em si mesmo, autônomo. Ele disse: eu não aceito esse jogo do poder religioso. E então, ele se desgotou daquela geração, e vendo aquele intento de construir uma torre para encaixar Deus dentro de uma cidade, ele tomou a decisão. Ele então trouxe confusão. E ao trazer confusão, ele mudou a língua daquela gente. Aquela gente parou de se compreender, de se entender, porque Deus não aceitou que eles estavam tentando explorar o relacionamento com Deus para tornarem célebres os seus nomes. É isso que muitas vezes há no coração humano para a sua relação com Deus. Não é propriamente se busca a glória de Deus, mas se busca intentos e desejos tão humanos numa relação com Deus. Isto é que Deus rejeitou aqui na Torre de Babel. Em ver o coração humano, o intento humano, a arrogância, a ousadia e esse desejo de negociar com Deus, Deus rejeitou. E isso, meus irmãos, é algo com que nós podemos parar e pensar um pouco. A nossa participação na vida da igreja deve ser motivada pelo desejo de engrandecer o nome de Deus. A motivação mais pura que o nosso coração deve ter, quando nós entramos numa relação com Deus, é exaltar, é tornar engrandecido o nome de Deus na nossa vida, despojando-nos totalmente, completamente de qualquer intento humano, desejo humano de fazer o nosso nome grande. Isto é uma afronta a Deus. Por isso que as línguas eram uma confusão. Este era um grande problema daquela geração. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, veja só, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, ele vai dizer assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. O apóstolo Paulo está corrigindo uma dificuldade grande da igreja de Corinto, e ele vai dizer: olha, essas confusões que vocês estão arrumando na igreja, isso não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não se envolve nessas coisas. Ele já disse lá em Babel: essa confusão eu provoquei e saí. Deus saiu daquela geração. E sabe onde Deus foi começar uma história? Com um idoso Abraão de 75 anos de idade. Com ele Deus foi fazer aliança. Com um homem que não tinha eira nem beira, que não tinha lastro, que não tinha história, que não tinha nome e codinome. Deus mudou o nome, Deus mudou a história de Abrão para Abraão e fez dele uma numerosa família, porque Deus entrou em aliança com um homem que simplesmente decidiu obedecer a Deus. E nessa caminhada de obediência, Deus não apenas tornou o seu nome célebre, mas Deus foi honrado e glorificado na vida desse homem. E porque Deus foi honrado e glorificado na vida desse homem, o nome dele, Deus o engrandeceu, que é chamado Pai da fé. Mas os intentos pecaminosos, humanos, tão cheios de confusões, com aqueles arroubos pecaminosos que brotam do coração, que transbordam da gente, que transbordam de si, e entram nos relacionamentos, e trazem prejuízos, e querem alienar Deus da relação de fé, isto não provém de Deus, e Deus não põe a mão nisso.
é gente confusa, é gente que cria confusão, é gente que tem projeto próprio dentro do projeto de Deus, é gente que quer fazer vontade pessoal e não conciliar com a vontade soberana de Deus, é crente que gera confusão. Não é sem razão que muitas pessoas hoje tentam viver o cristianismo longe da igreja, longe da comunidade de fé, porque foram provocadas, foram feridas, foram magoadas, ficaram prejudicadas de ver gente dentro da igreja criando problema, confusão, querendo impor vontades, os pecados pessoais que não consertaram em casa, trazem para a igreja e querem aqui impor vontades. Deus não aceita, porque tem crente cheio de verdades fechadas, tem gente tentando impor vontades humanas no meio do povo de Deus, pura confusão. Meus irmãos, nessa manhã eu preciso dizer isso para você. Você está no projeto de Deus para submeter-se plena e totalmente a Deus, ou você está no projeto de Deus querendo impor a sua própria vontade? Precisamos parar e pensar, porque Babel aponta exatamente isto. Atos é uma relação completamente diferente. Gente cheia de confusão, crente cheio de si, esvaziado de poder do Espírito, cheio de si, esvaziado do poder do Espírito Santo, líderes que estão na contramão de Deus, desejando ser o tal, ser o grande, gente muito sabida, gente muito empafiosa, gente arrogante, gente cheia de si. Aliás, o apóstolo Paulo exorta Timóteo sobre essas pessoas. Veja lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Me permita dizer isso para você nessa manhã, porque nós vivemos hoje um cristianismo muito personificado. Hoje, as pessoas estão mais querendo fazer igreja para as pessoas do que povo e adoração para Deus. Há muita gente tentando agradar gente ruim, gente que não crê, gente que quer ser adulada e não quer de fato prestar culto em humildade e santa reverência a Deus. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui a Timóteo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Não entre em confusão com essa gente. Não gasta tempo com essa gente. Sai fora. É gente que está dentro da igreja, achando que pode impor vontades, que pode fazer aquilo que quer. Tem bom discurso, tem até orações lindas. Cantam cânticos, choram na pregação, choram no louvor. Mas não tem poder do Espírito na vida, não tem vida transformada, não tem vida modificada, a graça de Deus não impera, na casa é uma desgraça, no trabalho é uma complicação, na igreja é um problema. Meus irmãos, nós estamos construindo uma igreja para a glória de Deus. O nosso desejo é que a nossa igreja continue sendo uma igreja que seja envolvida, visitada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós buscamos. Nós buscamos aqui um espaço onde o nome de Jesus seja adorado, honrado e glorificado, onde Deus seja de fato exaltado, onde Ele é a principal expressão da nossa fé, Ele é o alvo da nossa fé, é Ele que deve ser adorado, a Ele devemos obedecer, Ele é o Senhor da igreja. E nós, simples servos humildes que o obedecemos e o adoramos e o servimos com profunda gratidão e alegria, sabendo quão depravados somos. Simples assim. Igreja que acolhe as debilidades uns dos outros, igreja que se envolve com as fraquezas e com as debilidades dos outros em atitudes fraternas de amor, de cuidado, de poder do Espírito Santo para sustentar as fragilidades e as inconsistências do povo de Deus. Isto é povo de Deus. Gente que proclama o Evangelho, que glorifica o nome de Jesus, a obra de Jesus, na sua própria vida, no seu testemunho no mundo. Foi isso que aconteceu em Atos. Se lá em Gênesis, na Babel, os intentos humanos foram frustrados, Deus trouxe confusão, e Deus saiu do meio daquela geração e foi procurar Abraão para construir
um povo para si, e Deus entrou em marcha histórica com esse povo, e dessa família, desse casal, que vai receber uma promessa, e nós conhecemos a história linda do poder de Deus na história dessa família, e os atos poderosos de Deus no meio do seu povo. Os livros do Antigo Testamento são repletos de ver as debilidades, as inconsistências, as fragilidades humanas, mas o poder de Deus agindo na história do seu povo, porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus que suscita força da fraqueza. Deus é Deus que aniquila os fortes e suscita e levanta os abatidos. Deus é o Deus que sustenta e move a nossa história. Atos 2 é o cumprimento da promessa de Deus. Atos 2 é a manifestação gloriosa do poder de Deus derramado sobre a vida da igreja. Atos 2 é o poder do céu visitando as inconsistências e as fragilidades da igreja nascente. Você sabe, nós já pregamos aqui dias atrás, que Jesus, em Atos 1:8, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sereis revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em Samaria e todas, até os confins da terra. Jesus prometeu. E eles então permaneceram. Você lê capítulo 1 de Atos, eles permaneceram unânimes no templo, todos os dias, fazendo o quê? Orando. Fazendo o quê? Brigando? Não. Murmurando? Não. Reclamando? Não. Orando. Eles entenderam, e eles obedeceram, e eles permaneceram todos os dias no templo, orando, buscando de Deus esta visitação, essa profunda experiência de receber o poder do alto. E então, na festa das 7 semanas, no último dia, o dia de Pentecostes, o grupo estava ali orando como sempre faziam, orando, buscando, celebrando a Deus, na sua simplicidade, na sua humildade. Talvez não houvesse bateria, talvez não houvesse microfone, certamente não havia, mas o que havia era um temor, uma reverência, uma dedicação, um desejo de ser tocado, de ser burilado pela graça e pelo poder de Deus. E então, eles foram visitados por um poder extraordinário do céu. E desceu o Espírito Santo, e eles foram batizados com fogo. E de repente, eles começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas, porque Lucas registra que línguas como que de fogo pousou sobre cada um daqueles que ali estavam, cerca de 120 pessoas naquele lugar. E o movimento, e aquela reunião de repente saiu daquelas 4 paredes, e o barulho, e aquela ação poderosa de Deus naquele lugar, atraiu a multidão que estava em Jerusalém, perto do templo, e foram, e afluíram para lá, chamou a atenção daquelas pessoas, eles foram para lá, e quando chegaram lá, o que eles viram, o que eles ouviram, eram o que eles vão dizer: não são porventura galileus? O que são galileus? Galileus era até um termo pejorativo, porque na Judéia ficava o centro econômico, o centro de poder, o centro político, o centro religioso. Os grandes atos eram realizados na Judéia, especialmente em Jerusalém. Galileia era região agrícola, era região de pobres, era região de pessoas que tocavam a vida, simplesmente tocavam a vida. Lá também ficavam as casas e os lugares dos leprosos, ou seja, não era propriamente um lugar de nobreza, de expressividade, mas de gente que trabalhava, de gente que crê. E eles então, olhando aquela gente ali, porventura, eles não são apenas galileus, e estão falando das grandezas e do poder de Deus na nossa própria língua materna. Isto é poder do Espírito Santo. Isso é poder do Espírito Santo. Eu quero falar para você nessa manhã, quando Deus age pessoalmente. Pessoalmente. Todos, cada um deles foram visitados pelo Espírito Santo. Cada um deles. O Espírito desceu sobre a igreja, mas sobre cada um dos que estavam ali reunidos. Deus quer tocar a sua vida com o poder do Espírito Santo. Aliás, você já é batizado com o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo. Assim como aqueles discípulos também já tinham o Espírito Santo.
Mas a promessa foi para que o poder do Espírito Santo descesse sobre eles. E esse poder, meu irmão, está sobre você, está dentro de você. Eu preciso dizer isso para você nesta manhã. Em casa tem confusão, em casa tem atrito, em casa tem gente querendo reinar, tem adolescente querendo mandar, tem mesmo. Tem marido incrédulo, tem mulher descrente, tem mesmo. Creia, creia, é hora de crer. É hora de você buscar o poder do Espírito Santo na tua vida, na tua mente, no teu coração. E você na simplicidade da sua fé, em obediência ao Deus da sua fé. E você colocar humildemente diante de Deus essas pessoas da tua casa. Fala, Deus, o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor é Deus de paz. O teu nome tem que ser honrado, o teu nome tem que ser glorificado. Pare de discutir em casa, pare de brigar em casa, pare de querer botar vontades pessoais dentro de casa. O que impera dentro de casa é a vontade de Deus, são os propósitos e os desígnios de Deus. Pense um pouco sobre isso, meu irmão. Muitas confusões dentro de casa começam porque há um intento de um querer sobrepor sobre o outro. E família, todos devemos estar sujeitos a Cristo no poder do Evangelho. O Espírito Santo atua na família quando todos que são crentes compreendem que não é pela força, não é pela vontade humana, não é pelo ímpeto, não é pela voz, pelo grito, mas é pelo poder do Evangelho de Deus, no poder do Espírito Santo. As coisas em casa acontecem quando nós oramos e cremos que o poder do Espírito Santo é suficientemente capaz para trazer paz, para desarmar corações, para transformar vidas, para desarmar e trazer a unidade, a harmonia pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo aplica o poder do Evangelho dentro de casa. Ou você crê nisso, meu irmão, ou você precisa rever os seus conceitos sobre o Evangelho de Cristo Jesus, porque é isso que eu vejo aqui. Todos nós fomos batizados e o poder do Espírito Santo está sobre você. E você tem essa autoridade para, dentro de casa, não abrir a boca, não ficar resmungando, mas glorificando e louvando a Deus e celebrar depois o que Deus vai fazer dentro de casa. Às vezes nós esgotamos tantas energias, ficamos tão cansados, exaustos e aborrecidos e tristes, porque os nossos filhos não querem saber do Evangelho, porque o nosso cônjuge não quer saber do Evangelho, muito menos da igreja. Eu quero dizer para você nesta manhã que talvez o problema não esteja com o Evangelho, tenho certeza que não, e muito menos com o coração do incrédulo, e muito a ver com o teu testemunho de Cristo dentro de casa. Como que você, de fato, se coloca como cristão, como cristã dentro de casa? Como que o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo faz mudanças significativas na tua vida dentro de casa, nos teus relacionamentos familiares? É ali que as coisas começam. Porque se não ocorrer lá, aqui na igreja, me permitam dizer, há muita religiosidade. Há muita falação sem poder do Espírito Santo. E aí as coisas ficam muito complicadas. Porque o Espírito Santo, ele é pessoal. E em segundo lugar, o Espírito Santo nos dá poder. Esse poder não é nosso. Esse poder é de Deus, é de Deus. Mas o que Deus faz na vida do crente, você já sabe, você que tem experiência com isso, você que lê a boa Bíblia, você é um bom leitor da Bíblia, você sabe que o Espírito Santo atua na nossa fraqueza. Ele vai nas nossas fragilidades, nas nossas inconsistências, no nosso pecado, Ele vai nas nossas debilidades, e ali Ele trata, Ele corrige, Ele ajusta, Ele entrega, Ele põe a mão santa, e cura, e restaura, e nos coloca inteiros diante de Deus, e o poder de Deus nos toma, e nós somos capazes de abrir a nossa boca, e falar das gloriosas e poderosas ações de Deus na história, e não há forças humanas, não há forças diabólicas que contraponham o poder de Deus na vida das pessoas. Eu preciso dizer isso para você nessa manhã, porque nós estamos aqui em culto de adoração a Deus, e o Deus que nos adoramos, é o Deus que está de olho na tua família, é o Deus que está de olho nos seus filhos, é o Deus que está de olho nos seus netos, é o Deus que quer alcançá-los, abraçá-los, trazê-los para o arraial da igreja, através da tua vida.
Poder para testemunhar, poder para transformar a vida, poder para mudar de vida, poder para mudar, renovar a mente, o pensamento, deixar o Espírito Santo transformar a sua religiosidade, os seus intentos pessoais, demover, tirar do trono o seu eu, a sua própria vontade e falar: convém que Cristo cresça e que eu diminua, convém que o Evangelho seja visto em mim, para a glória de Deus. Meu irmão, isso é tão simples. Isto é poder de Deus na vida da igreja. Quer dizer para você que, se você for ler o livro de Atos, você vai ver o que o Espírito Santo produz na vida da igreja. Ele produz isto que pessoas incultas, pessoas que não tinham muita cultura, começaram a falar do poder de Deus em línguas desconhecidas a eles, mas inteligíveis a muitos que ali estavam. Isto é poder de Deus. Isto é poder de Deus. O poder de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não chamou muitos dos que sabem, mas os fracos para confundir os fortes. Esse é o poder de Deus. Deus escolhe as fragilidades, as inconsistências para confundir as fortalezas humanas. Esse é o Deus que age com poder. Esse é o Deus que chama o apóstolo Paulo, que tira ele das garras do judaísmo, um homem preparado, um homem culto, um homem inteligente, um homem agressivo, um homem forjado no conhecimento de Deus, e o transforma em apóstolo e o envia para os gentios, e ele então vai confrontar a sua própria cultura pelo poder do Espírito Santo na palavra de Deus. Homem vigoroso, homem poderoso, homem de Deus. Como também Barnabé, um homem rico, um homem de posses, que vendeu suas propriedades e colocou aos pés dos apóstolos, e depois se tornou um pregador do Evangelho, um plantador de igreja, juntamente com o sobrinho Marcos. As mulheres de tantas cidades e lugares, romanas, gregas, cheias de dinheiro, endinheiradas, colocaram seus recursos à disposição de Jesus, à disposição dos apóstolos, à disposição da igreja, para que o Evangelho pudesse crescer e florescer e alcançar o mundo todo. É isso que Deus tem feito na igreja, é isso que Deus tem feito na igreja, pelo poder do Espírito Santo, desarmando o coração, movendo o coração, para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, anunciado em todos os lugares do mundo, e você faz parte dessa história. Você foi chamada, você foi chamado a contribuir, a entrar com o coração, com a vida, com a alma, com seus recursos diante de Deus, e dizer: Senhor, eis-me aqui, como eu sou, como eu estou, tudo a Ti, Senhor, tudo para a Tua glória. Nada para mim. Meus irmãos, precisamos pensar um pouco da nossa relação com Deus dentro da igreja. Qual é a minha postura diante de Deus na igreja? Porque Deus me colocou na igreja para satisfazer meus desejos egoístas, para me fazer cócegas espirituais, para me dar emoções fortes, ou para me tornar um servo, uma serva fiel e consagrada a Deus, ou colocar meus filhos para viverem uma vida reta, santa, justa, na simplicidade do poder do Evangelho. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, porque o mundo está como está, mas dentro de casa nós sabemos como devemos estar. As pessoas estão perdidas, desoladas, totalmente sem rumo e sem direção, mas você deve saber a quem serve, porque serve aquele que serve, porque o Espírito Santo é o Espírito de poder. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. O Espírito de Deus afugenta a covardia, destampa a nossa boca, destrava a nossa língua, move o nosso coração, renova a nossa mente, para proclamar as verdades do eterno Deus que move a história humana. Nesta manhã, eu preciso dizer para você, a igreja Presbiteriana da Silva Jardim está rumando para o seu primeiro centenário. Daqui 3 anos nós vamos completar 100 anos. 100 anos. E eu louvo a Deus pelo que está acontecendo no nosso meio. Eu estou há 20 anos aqui em Curitiba, trabalhando como pastor. E há 20 anos eu me emociono de ver o que Deus faz no nosso meio. Muitos acham que é normal. Eu acho que é um poder extraordinário de Deus, que é milagre acontecendo na vida de famílias. Qual é esse milagre? São meninos, jovens, às vezes casados, que saem de suas casas, saem das suas igrejas, e estão buscando
várias cidades maiores, como Curitiba, por exemplo, para buscar formação teológica. Porque receberam de Deus uma convocação, um chamado especial, um dia, uma hora e um momento específico, ardeu-lhes o coração, e eles compreenderam que Deus está chamando eles para fazer algo extraordinário, algo que eles não têm noção do que seja, mas eles sabem que Deus tem provocado o coração deles, inflamado os seus corações para fazer algo. E eles são inconsistentes, pecadores, como eu e você, são gente comum, gente normal, e eles então, movidos de fé, como o pai Abraão, em obediência, partem para cá, e chegam aqui, e chegam nessa cidade. Às vezes surge da nossa própria comunidade, da nossa igreja, desses movimentos do Espírito Santo que nós não controlamos e nós não sabemos, que o Espírito sopra onde quer, como quer e em quem quer. Nós não controlamos isso. Isso é obra de Deus. E essas pessoas se colocam à disposição de Deus na comunidade de fé. E precisam de uma igreja, e precisam de orações, e precisam de suporte. E essa vocação precisa ser encaminhada, precisa ser tratada, precisa ser burilada e precisa ser preparada para a glória de Deus. Ô meu irmão, esta igreja tem feito isso. Na sua história, está no seu DNA, desde sempre. E mais que isso, não apenas cuida de vocações, mas também planta igrejas, proclama o evangelho. E nós estamos entendendo que é mais fácil nessas grandes cidades plantar igreja do que fazer apenas evangelismo pessoal. Porque quando nós plantamos uma igreja em um bairro onde não tem nenhuma igreja evangélica, nós estamos plantando uma semente que Deus vai fazer florescer para toda a vida. É uma igreja que nasce pelo poder de Deus para fazer com que o evangelho prospere em todas as regiões daquele bairro, daquela cidade, daquela região. Por quê? Porque uma igreja é uma proposta para todas as famílias do bairro. Veja o que Deus fez aqui nessa região, há 95 anos, 96 anos atrás. Veja o que Deus fez, como foram os nossos começos, módicos, simples, singelos. Ficaram 7 anos no relento, sem templo. Olha o que temos hoje, o que Deus faz em nós hoje. Veja o que Deus tem feito entre nós hoje. Porque Deus é Deus, a igreja é do Senhor Jesus, é Ele que move o seu Espírito Santo sobre nós. Eu me emociono quando vejo irmãos e irmãs que compreendem o que Deus está fazendo e começam então a trazer seus recursos e acolher e abençoar e fazer com que a obra de Deus de fato ganhe consistência, ganhe vigor, e esta igreja cresce não apenas internamente, mas cresce também externamente na proclamação do Evangelho. Eu me espanto quando Deus provoca um paraibano que vai casar com uma russa e vai lá na Sibéria falar do poder eterno de Deus. Eu fico abismado de ver um homem assim, aprender russo, um homem que morava num calor de 40 graus. Coisas de Deus, nós não compreendemos, nós não controlamos. Esta igreja está envolvida nesse projeto. Então, nessa manhã, eu quero concluir a minha fala chamando você a considerar o que Deus está fazendo no nosso meio. O que Deus está fazendo na tua vida, na tua história, na tua família, e o que Deus está fazendo na nossa igreja, para que você, humildemente, caminhe em obediência aos propósitos eternos de Deus para você, para a sua família e para a igreja. E que você seja um instrumento poderoso de Deus na vida da igreja. Amém.